Nesse vídeo eu vou te ensinar como finalmente gerenciar melhor o seu tempo e se tornar uma pessoa super mega produtiva. Zombie Apocalypse. Salve, aqui é o Igor e hoje eu vou te dar 5 hacks que você pode usar para ser muito mais produtivo e gerenciar melhor o seu tempo. E depois que você colocar eles em prática, você vai produzir muito mais trabalhando muito menos. Porque eu não estou falando aqui de ser muito ocupado, eu estou falando de ser produtivo mesmo. Porque só porque você é ocupado não significa que você é produtivo. Eu já estudei bastante sobre produtividade, já vi várias técnicas, mas as duas últimas que eu coloquei nesse vídeo são uma das mais poderosas que eu já vi e que a maioria das pessoas que são muito produtivas usam, mesmo que inconscientemente. E ainda tem o terceiro hack. O terceiro hack, ele é muito simples, mas ele pode fazer você economizar horas e horas do seu dia, mesmo que você seja muito ocupado e produtivo. E detalhe, essas técnicas aqui, elas se complementam, então assiste até o final para você não perder nada. E para te falar a verdade, eu só sei algumas dessas dicas porque eu já falei bastante com minha administração de tempo. Antes eu achava que eu era muito produtivo, e até que era. Só que eu percebi que eu perdi muito tempo com coisas inúteis. Percebi que não era sobre ficar 10 horas na frente do computador, não fazer nada, não produzir nada, e achar que trabalhou muito. E sim sobre produzir o máximo no menor tempo possível. Mas enfim, agora eu vou te passar os 5 hacks para te ajudar com isso. E o primeiro deles é definir um prazo. Tem um tempo limite para terminar uma tarefa, serve para te ajudar a ter mais concentração, mais foco e a ter mais agilidade. Porque quando você não tem um tempo limite para fazer uma certa tarefa, você fica lerdando e aí vai demorar uma eternidade para tu terminar ela. Agora, se tu tivesse um tempo limite, um relógio ali te falando, vai logo, só tem 1 minuto para terminar aquela atividade que tu tem que fazer. Aí tu vai se apressar, moleque. Ou até mesmo quando o tempo já chegou no limite e ele ficar pitando. Ele vai te lembrar que você está atrasado e aí você vai se apressar ainda mais para terminar aquela tarefa. E se você pretende usar algum aplicativo para contar o tempo, eu te recomendo o PowerPoint Pomodoro Timer para computador e o Good Time para celular. Eu também recomendo que você use a técnica do Pomodoro, porque ela te ajuda a concentrar mais, ter mais foco, reduzir as distrações. A essência da técnica do Pomodoro é você pegar o seu tempo e dividir ele em blocos, sendo que cada bloco representa um Pomodoro. E na técnica original, um Pomodoro tem tipo 25 minutos. Só que no meu caso, eu gosto de fazer blocos de tempo de 30 minutos a 1 hora no máximo. E depois que você terminar esse bloco de tempo, você pode descansar 5 minutos. E detalhe, quando você tiver terminado 4 pomodoros, você pode descansar de 15 a 30 minutos. Esse descanso é bem importante porque quando você quer fazer uma tarefa por um longo período de tempo, tipo, sei lá, umas 4 horas sem parar, você vai perder teu foco. E aí tu vai ficar viajando na maionese. Agora, quando é um curto período de tempo, seguido de um descanso, quando você tiver que fazer aquela atividade, você vai ter muito mais concentração e você vai produzir muito mais. Agora, o segundo hack, tirar o pior do caminho primeiro. Isso é muito simples, mas funciona muito. Que é assim, você tem que fazer aquelas coisas que você mais odeia primeiro, porque é quando você tem mais energia, tem mais disposição. Agora, se você deixar para fazer essas coisas mais difíceis no final do dia, você já vai estar muito mais cansado mentalmente, já vai estar sem energia. E aí o que provavelmente vai acontecer é que você vai procrastinar e talvez você até passe aquela tarefa para o dia seguinte. Então é isso. Já começa o seu dia fazendo as coisas mais difíceis e chatas. E também as mais importantes. Terceiro hack, eliminar distrações. Distração é a maior inimiga da produtividade. Porque aí você perde muito seu foco, você... uma coisa que você podia fazer em 1 hora, você acaba tendo que fazer em várias horas, por causa das distrações. Então, quando você for fazer alguma tarefa, elimine todas as distrações que você conseguir. Isso inclui redes sociais, principalmente as redes sociais. Comer enquanto você faz alguma tarefa. Geladeira. Conversar com alguém enquanto você faz alguma tarefa. Então, tipo, sei lá, você está estudando e a pessoa vai lá e fala com você. Isso vai acabar com a tua produtividade, porque nesse momento você vai perder teu foco e para voltar àquela linha de raciocínio que você estava antes vai demorar tipo uns 15 minutos. Então é muita perda de tempo, vai te atrapalhar muito. Então, se você trabalha em casa, estuda em casa, fala para as pessoas que você está ocupado, precisa de muito foco e para elas não te atrapalharem. Outra coisa que você pode fazer é se isolar de toda a distração. Tipo, vai para um quarto,
fechado, onde não tem ninguém, não tem celular, não tem TV, que isso vai ajudar bastante a sua produtividade. Uma coisa essencial você não pode deixar de fazer é deixar o celular bem longe. No meu caso, eu deixo em outro cômodo, onde eu nem consiga ver. Tipo, você está estudando na sala, e aí você coloca o seu celular no sofá. Ele pode estar longe, mas se você conseguir ver o seu celular, já vai ser uma distração para você. Então deixa o celular bem longe, tira as notificações, coloca no silencioso e coloca em outro cômodo. Porque senão você vai ficar viajando na maionese lá mexendo no celular enquanto você devia estar fazendo outra coisa. Tá, agora essa parte aqui vai te salvar horas e horas do seu dia. Quer dizer, pode salvar horas e horas do seu dia. E provavelmente vai. Que é bloquear sites e aplicativos que você mais usa. Que muitas vezes a gente está fazendo alguma atividade e aí sem perceber a gente entra em algum aplicativo, algum site. Isso é uma bata de uma distração e faz a gente perder muito tempo. Inclusive tem pessoas que perdem horas e horas do seu dia só mexendo nas redes sociais. No meu caso mesmo, eu achava que eu era muito produtivo e tudo mais, e eu até era. Só que aí eu tava procurando forma de ter mais tempo. E aí teve um dia que eu fui no YouTube e tudo mais. Eu entrei lá na parte das configurações e eu vi uma parte sobre tempo. Eu fiquei surpreendido porque eu já era produtivo, já era bem ocupado. Só que aí a minha média diária de uso do YouTube era tipo 2 horas por dia. E aí, então a minha dica aqui é que você bloqueie esses aplicativos e esses sites que você mais usa. Primeiro faz essa coisa aqui. Baixa um aplicativo chamado Screen Time. Porque esse Screen Time ele te mostra o tempo que você gasta com cada aplicativo no seu celular. E aí depois que você fizer isso, fica analisando, tipo, sei lá, fica uma semana usando esse aplicativo para você ver qual é a sua média nos aplicativos, para você ver em quais aplicativos você mais perde tempo. Então, depois disso, tu vai lá e baixa algum bloqueador. No meu caso, para celular, eu gosto de usar o AppBlock e para computador eu uso o BlockSite. Aí o que eu faço? Esses aplicativos que eu mais perdo tempo, ou eu bloqueio permanentemente, ou eu coloco um limite de tempo. Tipo, Instagram. Eu perdia tempo também com o Instagram, então eu bloqueei de vez, não uso mais. Paguei minha conta. Agora com o WhatsApp, eu já não perdia tanto tempo. E com o WhatsApp, ao invés de bloquear permanentemente, que nem eu fiz com o Instagram, eu só botei um limite de tempo de 15 minutos diários. Então, quando eu uso o WhatsApp por 15 minutos, aparece uma tela de bloqueio no meu celular, falando que eu já cheguei no limite, e aí eu não posso mais usar. E é isso, essa dica que é muito simples, mas vai fazer você economizar horas e horas no seu dia. Se você é uma pessoa que perde muito tempo com celular, com internet e tudo mais. Então é isso, bloqueei o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, esse site que tá passando aqui em cima. Inclusive, a gente já tá na metade do vídeo. Eu já te dei 3 dicas top aí sobre produtividade. Então se você gostou, deixa o like aí, na moral. Também se você gosta de conteúdos como esse, eu vou deixar um vídeo aqui no card pra você assistir. Desse lado, desse aqui, sei lá. E é isso aí, eu acho que você vai gostar. Cara, falando sobre produtividade, eu lembro que, tipo, alguns anos atrás, eu não era nem um pouco produtivo. Demorava horas e horas pra fazer uma coisa que eu podia terminar em minutos. Agora, o quarto hack é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto diz que apenas 20% das suas ações produzem 80% dos seus resultados. E isso é comprovado cientificamente, eu acho que tem um cálculo por trás, alguma coisa do tipo. E esse princípio ele é usado para quase tudo na vida. Por exemplo, se você quer aprender um novo idioma, uma forma de focar nos 20% é você aprender primeiro as 1000 palavras mais usadas. Porque essas 1000 palavras mais usadas, elas são usadas na maioria dos textos, dos vídeos, dos podcasts e tudo mais. Outros exemplos. Em 80% do seu tempo, você está usando 20% das roupas que você tem. 80%... desgraçado. 80% da riqueza do mundo está nas mãos de apenas 20% da população mundial. E por aí vai. Então, usa o princípio de Pareto para todas as tarefas que você vai fazer no seu dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas focam em coisas que não são importantes e acaba que não tem muito resultado e elas acabam se frustrando. Então é isso. Usa o princípio de Pareto. Mas eu sei que saber os seus 20% nem sempre é fácil. Então, agora eu vou te mostrar um método para você conseguir identificar quais são seus 20%, as tarefas mais importantes. Esse método é chamado de Matrix de Eisenhower. E basicamente ele te ajuda a descobrir quais são as tarefas mais importantes e urgentes e as tarefas menos importantes e menos urgentes. E ele se divide em 4 partes.
A primeira é o quadrante onde tem as tarefas que você deve fazer primeiro. O primeiro quadrante você vai colocar as tarefas que são importantes e urgentes. Por exemplo, a mulher de um cara, ela estava grávida e ela foi lá e estourou a bolsa. Então ele tem que levar ela para o hospital o mais rápido possível. Aqui as tarefas são coisas que você tem que fazer no mesmo dia e de preferência o mais rápido possível. E o segundo quadrante você vai colocar as tarefas que são menos urgentes, porém ainda importantes. Por exemplo, o seu trabalho, estudar, seus relacionamentos, são coisas mais a longo prazo mesmo. São tarefas que você também precisa priorizar e fazer elas primeiro. E o terceiro quadrante são coisas urgentes, mas que não são importantes. Tipo, lavar o carro, lavar a louça, responder e-mails. E a estratégia nesse quadrante é você delegar o máximo que der ou você adia aquela tarefa. Então, por exemplo, um amigo seu te chama para sair, só que você não pode naquele dia. Então você vai lá e fala para ele que você não pode, e fala: hoje eu não posso, mas o fulano de tal ia gostar de fazer isso. Então chama ele que ele vai querer. Então você acabou de delegar a tarefa. Ou se você é uma pessoa que tem mais grana, você só contrata as pessoas mesmo fazer as coisas para tudo. Para lavar a louça, para lavar o carro, sei lá, algo do tipo. E o quarto quadrante são as tarefas que não são urgentes e nem importantes. Então, por exemplo, ficar muito tempo nas redes sociais, assistir muita TV, coisas inúteis mesmo, sabe? Perda de tempo. E aqui o ideal é que você ou não faça elas, ou você diminui o máximo possível o tempo que você gasta com essas tarefas. E essa é a matriz de Eisenhower. E agora nessa próxima dica eu vou te mostrar como fazer isso mais na prática. E agora bora pro último hack. Quinto e último hack, usar o app Todoist da maneira certa. Primeiro de tudo, você tem que baixar o app chamado Todoist. E é assim que funciona, ele é um aplicativo para você colocar todas as tarefas que você tem que fazer no seu dia. Então você vai fazer o seguinte, todo dia de noite você vai fazer uma lista de todas as coisas que você vai fazer no dia seguinte. Você também pode fazer isso de manhã, só que de noite é muito melhor, muito melhor, muito. Se você fizer isso de manhã, seu dia provavelmente vai ser um lixo. Eu te falo logo. Mas dá certo também. Então tu vai fazer a lista dessas tarefas e detalhe, essas tarefas têm que ser exatamente o que você vai fazer. Então, por exemplo, você vai fazer compras no mercado, então coloca lá, vou fazer compras no mercado tal, vou comprar isso, aquilo e aquilo e aquilo, para você não ficar pensando no que você vai fazer, porque isso faz você perder muito, muito tempo. Tem que ser exatamente aquilo que você vai fazer, exatamente, é importante. E aqui tu vai tentar organizar essas tarefas com o método Eisenhower. Então tu vai ver se aquela atividade se encaixa no quadrante 1, quadrante 2, 3 ou 4. Detalhe, no Todoist tem uma opção de colocar o nível de prioridade das tarefas. Então, nas atividades do quadrante 1 você coloca a bandeirinha vermelha. Aí nas atividades do quadrante 2 você coloca a bandeirinha laranja. Nas atividades do quadrante 3 você coloca azul. Nas atividades do quadrante 4 você coloca a bandeirinha cinza. Porque aí eles vão se organizar por ordem de prioridade. E assim que você usa a matriz de Eisenhower. Esses foram os hacks. E agora eu vou fazer um resumo só para você. Esses foram os hacks. E agora eu vou fazer um resumo só para você relembrar de tudo e tudo mais. Primeiro hack é definir um prazo. Segundo hack é tirar o pior do caminho primeiro. Terceiro hack é eliminar todas as distrações. Quarto hack é usar o princípio de Pareto. E o quinto hack é usar o Todoist da maneira certa. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aí embaixo dizendo qual dessas dicas você mais gostou, porque isso ajuda o YouTube a distribuir o vídeo e assim atingindo mais pessoas. E aqui na tela vai aparecer dois vídeos, um é recomendado pelo YouTube e outro é eu que estou te recomendando. Assiste um dos dois aí e espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.